solidariedade, para não deixar cair no esquecimento, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer isso, então a gente presta aqui as nossas condolências às mais de 689 mil vítimas da Covid no mundo, hoje. Os Estados Unidos, que infelizmente está na dianteira, né? Mais de 57 mil óbitos, infelizmente. Nossa solidariedade a todas as famílias norte-americanas. Aqui no Brasil, já ultrapassamos os 94 mil óbitos. É muito triste esse dado, né? E aí eu faço questão de registrar que a Austrália decretou estado de emergência hoje, está repercutindo aí na imprensa mundial, porque eles chegaram a 221 óbitos. Olha só, doutor. Decretaram estado de emergência. É isso. E saiu agora no jornal o Globo que o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, também está contaminado com a Covid. Olha, bom, então a gente presta solidariedade a todo mundo, todas as pessoas, todas as famílias, tá bom? E a gente deseja boa recuperação para essas pessoas, né, e para todos aqueles que perderam seus entes queridos também. As nossas condolências, repetindo. Bom, aproveitando e apresentando o nosso convidado de hoje, o nosso querido Ribas. Ele é formado em psicologia. Eu estou olhando para cá, Ribas, porque tem um computador aqui do lado, viu? Uhum. Formado em psicologia pela UFPE, especialização em saúde mental pelo Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE também, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria, vou falar devagar esse nome, e Ciências do Comportamento pela UFPE, sob a orientação do professor doutor Raul Manhães de Castro. Né? Então, aquele abraço virtual para ele, né? Nossa! E toda a família. Exato. Então, olha, eu gostaria muito de ler aqui o seu currículo, todos os artigos, por onde o senhor escreveu, as revistas e tudo. Mas, assim, o seu currículo é tão grande que eu não sei como é que Graça Araújo fazia. Eu sei que o senhor entrava lá no consultório da Graça, como era que ela lhe apresentava. Então, eu acho que tá bom, né, Ribas? Ah, é dessa forma também, Que maravilha. Então, minha gente, nós vamos tratar hoje de um tema fundamental, tá? Mas o doutor Ribas, o Ribas já pode, em cima desses dados da Covid, se quiser, fica à vontade para tecer alguns comentários. A gente sabe que o amigo tem um trabalho também relacionado. Fique à vontade, viu? Boa tarde, seja bem-vindo e aproveitemos todos este momento. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, em primeiro lugar, de agradecer e manifestar minha eterna gratidão ao Dr. Raul Manhães de Castro. Professor Raul, quando eu o conheci, ele com tanta simplicidade, a primeira aula que eu fui assistir dele, que era Fisiologia 7, no Departamento de Nutrição, ele chegou com tanta humildade que eu nem sabia que ele era professor. Ele estava de bermuda, estava recém-chegado da França, sentou-se e ficou por ali e eu nem sabia que era professor. E, de repente, ele começou a falar, começou a dar aula e eu fiquei encantado. Eu disse, meu Deus do céu, vou seguir esse homem. Vou seguir porque ele é uma referência e depois eu fui descobrir que ele é uma referência mundial, a maior autoridade em serotonina, de todos os estudos com serotonina no mundo. Você falou que o meu currículo é grande e você pegar o dele, você vai passar. Não tem como. É impressionante, né? E assim, eu tenho muita gratidão mesmo, porque eu estava na aeronáutica como controlador de voo e muita gente não ia querer que eu fosse orientando, porque eu trabalhava muito à noite, controlando voo, e ele abriu essa porta, me orientou com muita dignidade, honestidade, simplicidade, com muita autoridade, orientou minha irmã também. Minha irmã teve essa alegria, né? Minha irmã faleceu ano passado, infelizmente, com
fibrose pulmonar, Nossa, após um transplante, obrigado. E ele também foi orientador dela. A minha família inteira tem uma gratidão imensa. A gente vai passar eternamente com essa gratidão. Muito, muito, muita gratidão mesmo. Em relação à Covid que você falou, nós realmente fizemos um estudo, antes de você começar as perguntas, né? Nós fizemos um estudo que surgiu a partir de um paciente nosso que submeteu a uma avaliação conosco no dia 10 de fevereiro. Só que a partir da avaliação, em seguida, em março, a gente nem começou o tratamento dele, em março foi decretada a questão foi decretado o confinamento, né? E aí, nós tínhamos todos os resultados dele e avisamos a família sabia que ele não podia sair de casa, mas infelizmente ele ficou saindo, desobedecendo, e quando foi no dia 18 de abril, ele foi a óbito, infelizmente. E aí, como nós tínhamos o exame dele, nós fizemos questão pedimos a autorização à família, a família assinou. Nós fizemos uma pesquisa com a neurometria funcional dele e os biomarcadores. E aí chama a atenção, que eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui na tela, vocês vão ver 16 retângulos, 15, perdão. Dá para ver, Luiz, direitinho? Sim, sim, sim. Vocês podem ver 15 retângulos na cor vermelha que estão indicando os biomarcadores ruins dele no exame de sangue, que ficaram ruins, né? Ou seja, ele estava com a vitamina B12 baixa, ele estava com a vitamina D3 baixa, ele estava com anemia macrocítica, que é a célula... alguns médicos da revista discordaram, disseram que não era anemia macrocítica. Realmente não preenchi o critério ainda, mas veja, 95,7 para 96 é muito pouco, indica que é uma hemácia muito, muito grande. Ô, Ribas, Oi? a imagem não está muito encaixada no celular. Veja se... Pronto, esse 95, ó. Aqui a hemácia dá para ver agora? Eu estou visualizando, mas as pessoas aí podem também dar um retorno, né? Pronto. Então, essa hemácia... Dá para ver bem, doutora Gerlane, tá? Gerlane Cardoso. A hemácia dele 95,7 e o máximo seria 96. Não adianta dizer, tudo bem, não preenche o critério de anemia ainda, mas indica que é uma hemácia muito grande e ela tem dificuldade em transportar o oxigênio na corrente sanguínea para alimentar as mitocôndrias, né? Então, o que acontece é que isso aqui, do ponto de vista diagnóstico, não é anemia, mas é uma alteração de baixa vitamina B12, porque é uma consequência da vitamina B12 baixa, como também a homocisteína é uma consequência da vitamina B12 baixa. Enfim, eu não vou especificar esses detalhes, não. Eu só quero que vocês vejam o seguinte, ó. Enquanto todo mundo está vendo esses 15 biomarcadores na cor vermelha, no retângulo, dá para ver, né? Os 15, rapidamente. O ideal seria assim, ó, sem nenhum. Sim, sim. Dá para ver, Luiz? Luiz disse que está vendo, Renata. Algumas pessoas têm dificuldade, talvez seja... Eu estou visualizando, sim. Com e sem. Não tá muito nítido. Com e sem. Tudo bem, eu vou voltar para cá. Então, a questão... Tá, da próxima vez, porque agora já começou, né? Pronto, Ribas. Só fazer. Ficou melhor? Agora está melhor. Pronto, ó. Aqui é com
os 15 biomarcadores ruins, e aqui seria assim, ó. A pessoa, o ideal é a pessoa que tem a COVID, que ela esteja assim, ó, sem nenhum biomarcador indicando ruim. Por exemplo, a proteína C reativa muito alta, inflamação. Fibrinogênio alto também, inflamação. Aqui, ó, colesterol, triglicerídeos. Tá vendo? Apoproteína B dividido por apoproteína A, também o valor alto indica resistência à insulina. Esses aqui em cima, o sangue... Só um momento, Renata. É porque eu tenho que mostrar aqui. Esse aqui de cima, ó, a pessoa vai dizer, não, 13,8 está dentro do esperado, porque é 13 a 18, tudo bem. Mas deixa eu clicar uma coisa aqui para você ver, ó. Pera aí, Renata, só um momento. Porque eu não estou conseguindo puxar a imagem do... Deixa eu puxar aqui, viu, Luiz? Rapidinho. Pois não, pois não. Que eu quero mostrar, que eu mostro uns copos que eu gosto de mostrar, sabe? Esses copos, eles ilustram bem quando eu boto ele aqui, ó. Rapidinho. Uhum. Aqui, ó. Pronto. Só um momento, Renata. Dá para ver agora, Luiz? Dá. Ó. Dá. Eu estou visualizando. Para ser anemia, teria que estar o copo vazio no critério, entendeu? De nenhum ferro. Uhum. Só que a pessoa está com 13,8. 13,8 é só essa quantidade de ferro aqui. Entendeu? Entendi. Dá para ver? Agora, o ideal seria aqui, ó. Entendeu? Então, ele estava com pouco ferro, sim, e isso interfere. Então, o ideal é que tenha bastante ferro e micronutrientes, porque hoje a nutrição, ela não trata anemia somente com ferro, ela trata com ferro e micronutrientes, que são vitamina B2, B5, ácido ascórbico, ácido lipóico, zinco, cobre, entendeu? Então, tem os estudos mostrando. Então, o que a gente está querendo chamar a atenção é que nada hoje em dia vai funcionar bem sem a nutrição, sabe? Isso é muito importante. Nada vai funcionar bem sem a nutrição. Você vai ver, inclusive, quando você for fazer as perguntas sobre o neurofeedback, a gente não abre mão da alimentação, porque existe a inflamação por patógeno, que é a inflamação causada por bactérias, vírus, protozoários e fungos, mas existe a inflamação por alimento alergênico. E os alimentos campeões de alergia nas pessoas e de intolerância alimentar são os alimentos derivados do trigo, certo? Leite bovino, ok? Então, por quê? Por exemplo, o trigo, ele possui uma proteína que é muito difícil de digestão, que é a gliadina, do glúten. Essa gliadina, junto com a caseína do leite, elas atravessam a barreira hematocefálica e elas se transformam em gluteomorfina e caseomorfina. E as pessoas estão inflamadas cada vez mais. Sem se falar o seguinte, uma vez a gente estava orientando a família do paciente e a mãe do paciente virou assim e fez, mas doutor Ribas, Jesus comia trigo. Aí eu respondi, Jesus comia trigo, mas Jesus comia o trigo do tipo Einkorn. Tem um livro chamado Barriga de Trigo que explica isso aí. O trigo que Jesus comia era Einkorn, era um trigo com 14 cromossomos. O trigo que a gente está comendo no Brasil é um trigo que é alterado geneticamente, que se chama Triticum stivum, e ele não tem 14 cromossomos, ele tem 42 cromossomos, tem nitratos, nitritos e defensivos agrícolas que os políticos autorizam. O Globo e que vem aumentando, inclusive.
O Globo Repórter da semana passada, eu acho, ou foi da outra, mostrou o pão na Alemanha, só que ele mostrou o pão da Alemanha, e o trigo na Alemanha é Einkorn. No Brasil não é Einkorn. Então, você está comendo, você está se inflamando cada vez mais. Entendeu? O leite, muita coisa mudou. Você fala, estão inventando essas coisas agora, mas se você for ver, aumentou o número de crianças com autismo, com encefalite, com TDAH, depressão por questão nutricional. Então, você tem, por exemplo, o leite que eu tomava quando era criança era um leite de uma vaca criada solta no pasto. Ela comia capim, ela comia mato, essas coisas. Só que Agora, hoje... Ribas, não, desculpe lhe interromper, mas veja bem, quando a gente veio aqui falar sobre neurociência clínica aplicada, eu sinceramente eu não imaginava que isso tivesse relação com nutrição. Vejam o que é que se passa na cabeça de quem não entende do assunto, né? Então, aproveitando que tem muita gente nos ouvindo agora, nos vendo, que também não entende, são leigos iguais a mim, então eu gostaria que o amigo falasse, aproveitando a deixa, sobre Certo. o que seria a neurociência clínica aplicada, né? E quais são os métodos que o senhor utiliza, né? Então, quais as respostas que tem dentro desse trabalho. Eu acho que vamos aproveitar e já introduzir esse tema, tá bom? Perfeito, perfeito. Luiz, olha só, a neurociência clínica aplicada, ela, quando se tem esse termo aplicado, é que você está aplicando para ajudar o ser humano. Então, atualmente, a gente tem auxiliado o trabalho dos médicos, né? Então, os médicos que avançaram, né? Os médicos que ficaram no passado, não, mas os médicos que avançaram, que estão entendendo a importância da nutrição, que estão entendendo a importância da neurociência, a gente dá as mãos a esses profissionais e a gente ajuda o paciente, porque o propósito de todos nós é com o paciente. Então, a gente faz 3 exames. Na verdade, a gente usa o eletroencefalograma quantitativo, que eu vou mostrar uma imagem para você ver como é aqui, rapidamente. Deixa eu pegar de novo, tá? Rapidinho. Renata fica com uma preocupação. Diga, doutora Renata, que fique tranquila, esse vídeo vai ficar gravado. Inclusive, Luiz Gabriel, que é o nosso assessor, acabou de deixar uma orientação para vocês aí, olha. Deixem suas dúvidas na caixinha de perguntas que tem logo aí no rodapézinho do seu celular, isso vai ajudar muito. O eletroencefalograma é assim, a gente coloca essa touca, né? Com 21 eletrodos, né? Uhum. Aqui, ó. Aí coloca o gel e a gente vai captar os padrões de onda cerebral, certo? Então, depois que faz o eletroencefalograma quantitativo, que a gente pega os padrões de onda cerebral, é que a gente vai começar a fazer uma interpretação. Porque a partir daqui, por exemplo, já pode me sinalizar que a pessoa tenha uma possível anemia. Aí você vai pensar, aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, e o que tem a ver anemia, né? Tem a ver pelo seguinte, porque se a gente pega um excesso de onda delta, que é uma onda lenta demais no cérebro, ela é uma onda feita para o sono moderado e profundo. Então, quando eu pego um excesso, eu já estou identificando naquele paciente um sofrimento mitocondrial, uma dificuldade em oxigênio funcional no cérebro. Então, a gente já pode pegar uma anemia, pode pegar uma encefalite. Olha, vou mostrar aqui uma foto de um caso que a gente já está, olha, tá vendo aqui, ó? Então, quando aparece a cor verde clara, amarela e vermelha, a gente não quer. Aqui apareceu um foco vermelho, tá vendo, em cada ponto. Esse foco vermelho já chama a atenção de encefalite. Aí a gente já vai auxiliar o médico para ele investigar se é uma encefalite por estreptococcus ou se é uma encefalite por autoimune, porque está acontecendo muito isso.
Muito isso. E as pessoas ainda estão confundindo na hora de fazer o diagnóstico, quando não tem um exame desse, faz o diagnóstico de autismo, entra com risperidona, por exemplo, que é um antipsicótico, e vai piorar a condição do paciente, porque o paciente não está com autismo, ele está com encefalite autoimune. Então, aqui a gente auxilia o trabalho do médico. Aqui embaixo a gente já pega ansiedade, ó, transtorno de ansiedade. Isso aqui é uma das telas que a gente mostra, que identifica, né? Mas tem outras telas. A partir daqui, a gente vai trabalhar com outro método, né? Que é o método da neurometria funcional. Por quê? Enquanto o eletroencefalograma quantitativo ele vai servir como um mapeamento cerebral e vai servir para a gente trabalhar o neurofeedback mesmo, que é baixar a amplitude de uma onda cerebral que está gerando pânico, por exemplo, a pessoa fica com a hiperativação aqui, ó, nessa região. A gente coloca os eletrodos aqui e a gente pega uma hiperativação das amígdalas, mas não é a amígdala da palatina, da garganta, é a amígdala do cérebro. Essa amígdala do cérebro, ela avisa o hipotálamo do perigo. Só que nós não temos 24 horas de perigo. E a pessoa que está com pânico fica em alerta o tempo todo. Então a gente tem que reduzir essa amplitude de onda cerebral beta e beta alta nessa região da amígdala, que é como se fosse dar uma desligada na amígdala. Mas a gente não consegue um bom resultado se a pessoa também não mudar a alimentação. Entendeu? Porque a alimentação, o que acontece? Para disparar um neurônio aqui em cima, eu preciso do sangue, e eu preciso de um sangue com nutrientes adequados. Então, para você ter uma ideia, para disparar um neurônio funciona mais ou menos assim. O intestino absorve o nutriente, vai por artéria, arteríola, capilar, citosol. Quando chega no citosol, há uma quebra da glicose e ela se transforma uma parte em piruvato, que vai para a mitocôndria, outra parte é vitamina B3, que é a niacina ou nicotinamida, que normalmente tem deficiência nas crianças com TDAH. Aí vai para a mitocôndria. Chega na mitocôndria, tem que ter ômega 3, ômega 6, esse piruvato, tem que ter a vitamina B3 que eu acabei de falar, o aminoácido e o oxigênio que vem pela respiração. Então, para poder gerar ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e disparar o neurônio. Essa química todinha para disparar um neurônio. Só que para você, só que isso é para disparar um neurônio. Aí você imagina quantos neurônios a gente tem só no hipocampo, são 6 milhões de neurônios, né? Entendeu? Então, me desculpe, né? Às vezes eu vou atrapalhando um pouquinho, mas assim, eu estou pensando agora, olha, eu trabalho em escola pública, né? Trabalho na zona da Mata Sul de Pernambuco, uma cidade extremamente carente, que é o município de Escada. Esse tipo de exame, esse tipo de tratamento, essa técnica aplicada em pessoas de baixa renda, que tem uma alimentação muito irregular e às vezes muito escassa. Como é que funciona a eficácia desse trabalho nesse público? A gente fica sempre torcendo que avance para uma política pública para investir nesse processo, porque como existe uma indústria de medicamento, as pessoas sempre vão pensar no medicamento como uma forma rápida. Não sou contra medicamento. Eu estudei muito medicamento com o Dr. Raul. A gente fez muito experimento com rato. Então, eu tenho um respeito imenso pelo medicamento. Mas eu entendo que o medicamento deve ser temporário. A maior parte, né? Alguns não. Com alguns casos, o resto da vida. Mas a maior parte dos medicamentos para tratamento de depressão, transtorno de déficit TDAH, se for usar medicamento, é temporário. Por quê? Porque a gente tem que trazer de volta onde entra a neurometria funcional.
Por exemplo, quando a gente faz na DED já está comentando aqui. Olha que coisa boa, ela comentou. Alimentação boa não significa alimentação cara. É verdade. Tem isso daí também, tem esse aspecto também. Mas o que eu estou chamando a atenção é em termos de exame, para você detectar. Né? Sim. A política pública que eu estou querendo chamar a atenção é que haja um investimento nesses métodos que tem já registro na comunidade científica, todos eles, e eu provo para quem quiser, eu sou muito sério no que eu faço. E aí é o seguinte, por exemplo, quando a gente faz a neurometria funcional, a gente pode identificar no paciente já uma disfunção na adrenal, na suprarrenal, porque é a suprarrenal quem controla a ansiedade. Porque a suprarrenal, ela vai controlar o nível de ansiedade estou falando do ponto de vista físico. Quem controla a ansiedade do ponto de vista físico, não psicológico, mas físico, é a suprarrenal. E ela vai controlar por meio de hormônios como aldosterona, cortisol, adrenalina e dehidroepiandrosterona. Se eu tenho uma criança com baixo dehidroepiandrosterona e excesso de cortisol, por incrível que pareça, isso pode começar a evoluir para uma encefalite autoimune. Inclusive, quem aborda muito esse assunto é a doutora Tiele Machado, que é uma médica fantástica com essa área de autismo e encefalites, brasileira, que está nos Estados Unidos, e ela faz bastante lives. Existem profissionais fantásticos como nutricionista e farmacêutico bioquímico Gabriel de Carvalho, muita gente boa em Recife, tem Joyce Gomes de Moraes em Recife, tem Thaís, que é do Piauí, também uma nutricionista que é especialista na parte de tratamento hormonal com nutrientes. Tá entendendo? Então, o que acontece? Tem a Joyce Alicastro, tem muita gente boa, Fabiana Freire, aqui em Recife também. Veja bem, ao longo da sua fala, Manu fez aqui uma pergunta e o foco dela é no caso das crianças. Eu acho que o amigo já fez o comentário, né? Mas assim, não custa nada dar uma reforçada. Manu pergunta aqui, queria saber quantas sessões para trabalhar foco e atenção em crianças com TEA? Veja, primeiro, a gente não tem como calcular isso, né? O TEA que ela está falando é transtorno do espectro autístico, né? Uhum. Veja, mas não tem como calcular o número de sessão para cada pessoa, porque a partir do momento que se tem certeza, né, muito próxima de 100%, que nada é 100% na vida, mas que se tem certeza do diagnóstico, aí a partir daí que vai ter fono, psicoterapia, vai ter o neurofeedback, vai ter todos os profissionais, o médico, nutrição, todo mundo junto. A partir daí vai depender de cada um. Então não dá para dizer, olha, vai ser 40, 50 sessões, não dá. Até porque a gente não sabe como foi, vou entrar entre aspas, o estrago que foi feito, né? Em nível de cérebro. Então, não dá para dizer, vai depender de cada indivíduo que está sendo tratado. Né? Muitas vezes você começa a fazer o treinamento cerebral, inibindo as amplitudes, mas aí a família cometeu um deslize e deu uma comida errada para aquela criança, que ela tem um nível de intolerância lá nas nuvens, aí ela desaba tudo, volta tudo. Tem alguma idade específica para começar o tratamento? Por exemplo, perfeito. O eletroencefalograma quantitativo, a gente só faz a partir dos 7 anos, devido ao período crítico do desenvolvimento do sistema nervoso, que foi uma das coisas que eu mais estudei com o Dr. Raul, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Então, o período crítico do desenvolvimento do sistema nervoso, há muitos autores que dizem que vai até 4 anos, mas
há outros que dizem que vai até 7 anos. Então, eu prefiro respeitar até 7 anos, até porque as ondas beta, elas estão sendo desenvolvidas na criança a partir dos 5 anos, 5, 6 e 7. Então, ela não tem onda beta suficiente ainda. Aí a gente, a partir dos 7 anos, faz o eletroencefalograma. Mas a neurometria funcional para ver a suprarrenal, porque a neurometria ela pode acusar também possível anemia, inflamação subclínica também, que é por alimento alergênico, e pode acusar também a disfunção endotelial, que começa na infância mesmo, comendo errado. A gente está morrendo, adoecendo, porque a gente continua comendo errado, achando graça. Ah, eu vou tomar um remédio e está tudo bem. Não está não, sabe por quê? Porque se você for ver o LDL daquele meu paciente que morreu, o LDL dele estava perfeito. O LDL é o colesterol chamado colesterol ruim. Estava perfeito. Sabe por quê? Porque ele estava tomando estatina, estava tomando medicamento para baixar o colesterol. Baixou o colesterol, mas não baixou a proteína C reativa, não baixou o fibrinogênio, não baixou a homocisteína, não, entendeu? Então, é um conjunto. A gente não pode pensar em uma coisa só. Ah, o neurofeedback vai resolver o problema do mundo. Mentira, não vai. O neurofeedback, ele é um complemento, ele é uma das ferramentas. Mas a neurometria funcional, quando se junta com o neurofeedback, fica uma coisa maravilhosa, porque você vai ter sistema nervoso autônomo junto com o sistema nervoso central. O sistema nervoso autônomo, ele protege o sistema nervoso central. Por quê? Se eu tenho um bom controle de ansiedade, eu vou ter uma boa respiração. Se eu tenho uma boa respiração, eu tenho mais oxigênio funcional aqui no sistema nervoso central. E a gente viu que para disparar um neurônio, se faltar oxigênio funcional, vai ter prejuízo nesse neurônio, nesse disparo. Para nós que não somos da área, qual é a diferença entre neurofeedback, neurometria funcional e biofeedback cardio-emotion? Perfeito. O neurofeedback eu só posso fazer a partir do resultado do eletroencefalograma quantitativo, porque existe o eletroencefalograma de traçado, que aí eu vou ver mais neuropatias, eu vou ver epilepsia, eu vou ver, tem um padrão mais físico. Mas tem um eletroquantitativo, esse eletroquantitativo vai me dizer se o paciente tem depressão, se ele tem transtorno obsessivo compulsivo, se ele tem pânico, fobia, se ele tem TDAH. Eu vou ter também manifestação de problema na área de Wernicke, na compreensão da leitura. Então, eu já vou poder ver se tem um problema de dislexia, né? Eu vou ver se ele tem problema na área de Broca, que é aqui F7 no eletroencefalograma. Aqui eu preciso ter onda beta, que é a onda de maior energia. Só que quando eu pego uma criança que tem excesso de onda lenta aqui, a onda lenta ela não tem energia para controlar o impulso. Então ela vai falar sem pensar, ela vai agir sem pensar, ela não vai ter uma boa memória de trabalho, que é aquela memória que você tem 15 segundos para gravar um número e anotar. O professor falou no quadro, ela não vai conseguir. Eu tinha paciente que eu dizia assim, vou falar a numeração agora. 3, 4, 9, 5, 2, 1. Repita ele. 3, 4. Não consegue. Ele não vai conseguir. Eu tenho vários registros, tenho várias gravações aqui. Então, quando a gente aumenta a onda, aumenta a amplitude de onda, só que para eu aumentar a amplitude de onda beta, que é a onda de alta frequência, eu preciso que o córtex cingulado anterior, que é aqui onde são criadas essas ondas beta, esteja funcionando bem. Mas como ele vai funcionando, como é que ele vai funcionar bem se eu estou com a criança totalmente inflamada, intestino inflamado e cérebro inflamado? Não vai conseguir trazer e ativar esse gerador. Aí o tronco cerebral que fica embaixo, que é onde são produzidas as ondas lentas, ele começa a aumentar a amplitude de onda lenta. Para quê? Para que a casa não fique no escuro. O menino tem que funcionar de algum jeito, só que ele vai funcionar sem controle das emoções, sem controle dos impulsos. Ele vai ter dificuldade na aprendizagem, etc.
entendeu? Só que a gente não, eu volto a dizer, não adianta a gente pensar em mexer nessas amplitudes se a gente não mexer na nutrição, no que está comendo, no que está colocando para dentro. Então não vai adiantar, não tem jeito. Aí vem a neurometria funcional. A gente falou do neurofeedback, a gente reduz essas amplitudes. Já a neurometria funcional, ela vai me dar condição para eu fazer com que essa criança esteja com a suprarrenal funcionando bem, que ela tenha uma respiração fantástica. A gente tem treinamento respiratório com máscara, sem máscara. Deixa eu ver se eu mostro uma imagem aqui para vocês. Amplitude respiratória, frequência respiratória, aqui essa imagem. Aqui é com a pessoa adulta. Olha aí, dá para ver? Então, esses treinamentos respiratórios são observados na hora, a gente vê na hora se está conseguindo fazer, se não está, ensina a técnica, aí vai mudando a pessoa de um jeito espetacular. A gente, quando junta esses dois métodos, a gente vê, tem coisa que você nem imagina. Por exemplo, tem a chamada síndrome vagal, que as pessoas desmaiam com facilidade, é porque a pessoa está com hiperativação do sistema nervoso parasimpático. Aí você vai dizer, Ribas, mas o parasimpático não é o sistema nervoso da calma, não é uma coisa boa, só que você não pode estar com um percentual de parasimpático maior do que o simpático. O simpático, ele não é nada simpático, ele é o da irritação, da impaciência, mas você tem que ter um percentual de simpático também. Para quê? Se um carro desgovernado partir para cima de você, você tem que ter um pouco de simpático ali funcionando para você pular, sair da frente. Se você tiver uma hiperativação só do parasimpático, você vai congelar. Não vai conseguir ter atitude. Até nisso vai atrapalhar, entendeu? Como também vai atrapalhar na oxigenação funcional, e aí não vai aprender direito também na escola. Entendeu? Aí, fora isso, a gente faz o Cardio Emotion. O Cardio Emotion também é outro biofeedback, onde a gente treina nessa criança, ou nesse adulto, a coerência. O que é a coerência? A coerência entre respiração, são três coisas, ó. Respiração, batimento cardíaco e pressão arterial. O que é coerência? É quando elas três chegam numa frequência parecida, juntas. Certo? Elas três estão juntas. Aí eu tenho um batimento cardíaco adequado, eu tenho uma pressão arterial adequada e uma respiração adequada. Porque quando você está com raiva, você está nervoso, você muda a sua respiração. Então, a gente está mudando a respiração o tempo todo sem perceber. Quando está, por exemplo, vendo informação no WhatsApp e é uma informação que está te deixando irritado. Você está chateado porque o político está desviando verba pública. O político está desviando, né? O político está desviando verba pública. Aí você fica nervoso, que irritado, mudou a respiração. Inclusive, Ribas, eu estava assistindo um vídeo antes da gente... eu acho desde a semana passada que eu estou vendo vídeos e procurando informações a respeito do tema. E aí eu vi um médico falando de que um atleta de ponta do Brasil, né, passou por essa técnica, ele era de tiro ao alvo, né? Então, sim, ele tinha dificuldade de foco. Então, o rendimento dele nas Olimpíadas melhorou muito. Então, para a aprendizagem, para atletas de ponta, em diversas áreas, o neurofeedback é muito importante, né? Exato. Vou mostrar para vocês agora uma tela de uma amplitude que estava nos temporais do paciente. Ele estava com muito pânico, estava pegando fogo. Vou mostrar, e vou mostrar depois quando a gente tratou, como ficou. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver se pega. Pronto, vou ligar, você vai ver, quando eu ligar aqui, ó, tá vendo? Esse amarelo, isso é amplitude, ó. Só que não pode passar de 60 microvolts. Ó, tá vendo que passa, fica branco? Fica branco de vez em quando? Não podia, tinha que estar abaixo de 30 essa amplitude. Tá me dizendo que ele está recrutando neurônio demais lá no hipocampo.
Uhum. Aí o que é que a gente vai fazendo? A gente vai treinando para baixar isso. Aí eu vou adiantar o vídeo aqui embaixo para você ver quando a gente chega lá no ponto que a gente queria. Olha agora. Peraí. Olha aqui, ó. Dá para ver que aqui está 10. Sim, sim. Ó. Abaixo de 30 já tá, a pessoa está equilibrada. E veja que ele não sobe mais, ó. Tá vendo que ele não sobe? Ele não sobe, ó. Eu vou voltar para antes, ó. Ó como era. Ó como era. Dá para ver o 60 aí? Ó. A cabeça pegando fogo. Aí ele tá chorando o tempo todo, tá desesperado, né? As pessoas estão usando até o termo da esquizofrenia. Ele tá surtando na escola, não tá aguentando ficar na escola. Isso é porque ele tá mimado. Não é não, ele tá sofrendo mesmo, ó. Tá pegando fogo os temporais. Aí a gente, quando traz de volta, ó, o equilíbrio. Aí você pergunta, Ribas, tem risco disso aqui voltar a subir? Tem. Se ele passar por um assalto, um trauma. E se ele voltar a comer tudo errado? Se ele voltar a comer tudo errado, volta tudo novamente. Vou tirar agora. Voltar para mim. Ribas, tem várias perguntas nessa caixinha daí, e todas estão, inclusive aqui nos comentários, muitas delas relacionadas ao tratamento, o preço, o acesso, se tem no SUS. Inclusive, na sua tela aí, você vai ver uma pergunta de Ana Luísa, né? Doutor Ribas, o neurofeedback é caro? As pessoas estão preocupadas com o acesso. Né? Eu vou todo falar. Mundo encantado com o tratamento porque não se usa droga, né? Não tem, né? Muito pelo contrário, a gente vai trabalhando em equipe, é uma equipe, porque quando a gente sente necessidade do exame de sangue, a gente pede o exame de sangue, e aí vai ver os biomarcadores. Aí quando a gente detecta que a pessoa está com anemia, gente, eu fiz a estatística agora do nosso consultório, a gente atende nesse consultório aqui de Piedade desde 2013. Eu fiz a estatística agora nesse momento da pandemia. A cada 2 pessoas que chegam no nosso consultório, uma tem anemia. Uma tem anemia. Aí fala, anemia é besteira, só tá pálidozinho e vai comer fígado. Não, não é não, gente. Mudou muito. Tem que estudar para ver os estudos atuais. Tem que fazer a tarefa de casa. O profissional de saúde que não está fazendo a tarefa de casa tem que fazer, porque existe anemia microcítica, anemia macrocítica, anemia ferropênica, megaloblástica, anemia com anisocitose, diversos tipos de anemia. E a anemia, se não tratada, pode virar uma leucemia. Fora que a pessoa não vai funcionando bem, o cérebro não está funcionando bem. Certo? Entendeu? Sim, agora os preços, né? Não, aproveite nas suas respostas agora. O protocolo Coimbra é eficiente? Pergunta de Carlos. O protocolo de Coimbra é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso, mas é como eu disse a vocês, ele é mais uma ferramenta. Para ajudar um ser humano, o ser humano é perfeito. Só quem consegue ajudar um ser humano de forma perfeita sozinho é Jesus. É Jesus Cristo. Fora Jesus Cristo, eu tenho que ter muitas ferramentas e muitos cientistas para ajudar um ser humano. Então, o protocolo de Coimbra, por exemplo, ele é maravilhoso porque você tem pessoas com esclerose múltipla que não estavam nem andando, estão andando. Nós temos um médico aqui em Recife maravilhoso que trabalha, o Dr. Carlos Baima. Profissional seríssimo, né? É ótimo, maravilhoso. Agora, alguns casos, ele sozinho não vai resolver. Eu vou ter que ter uma nutricionista especialista nessa área funcional. Ela vai saber ler, interpretar todos os exames de sangue, saber como vai tratar. Como é que eu vou baixar a proteína C reativa desse paciente que está todo inflamado? Ela vai entrar com ômega 3. Como é que eu vou baixar o fibrinogênio? Ela vai entrar com a enzima nattokinase. Como é que eu vou baixar a homocisteína desse paciente que está quase infartando? Ela vai entrar com B12. Então ela sabe. E aí não pode ser eu. Ah, Ribas, você estudou, isso aí você sabe. Mas eu não tenho a condição
de trabalhar como uma nutricionista. A nutricionista, ela estuda como calcular cada dose dos nutrientes. Então, isso aí a gente tem que respeitar o médico no lugar dele, o neurocientista, psicólogo no lugar dele, ou seja, neurocientistas de todas as áreas que existem, cada um no seu lugar. Então, o protocolo de Coimbra é maravilhoso, mas ele também é mais uma ferramenta, porque a gente precisa ver o que está precisando nesse ser humano de uma forma geral. Falando de preço que você tinha perguntado, uma avaliação completa hoje, envolvendo já o eletroencefalograma quantitativo e a neurometria funcional, a gente faz um pacote de R$500. Essa é a avaliação completa. Mas, assim, existem outros profissionais também, além da gente em Recife, trabalhando. São profissionais maravilhosos, como a doutora Clênis Calafange, doutor Murilo Calafange, que é psicólogo também. Existe Carmen Regis, existe Dielita, que é dona do Instituto Neurocer, fantástica. Existe Marcos Dias, existe muita gente boa, né? Existe muita gente boa. Porque eu tô com medo de esquecer alguém, a Renata já puxou minha orelha aqui. Aí eu vou parar de falar. Mas essa avaliação também? Infelizmente não. Eu faço alguns trabalhos de caridade mesmo, social. Eu e Renata. Então a gente tem uma cota social. Todos os alunos da gente que se formaram com a gente, que trabalham em Recife, porque eu estou falando só Recife, mas tem gente já em Limoeiro, em Surubim, Carol lá em Surubim, tem Gisele Delane em Carpina, tem muita gente boa já trabalhando, fazendo trabalho sério, né? Em Maceió já, muita gente que a gente já formou, mas essas pessoas fazem também uma cota social. Então, por exemplo, eu estou com uma criança agora, eu nem ia atender porque a gente está com medo da Covid, mas como é um caso muito grave, a gente voltou a atender, pegou logo essa criança que é da cota social, né? E a gente está com suspeita que ela está com encefalite, mas a gente vai ajudá-la. Como é que a gente faz para esse tipo de tratamento chegar ao SUS, chegar à grande massa da população? O senhor tem expectativa disso? Eu tenho sim. Agora, o que é preciso, por exemplo, eu acho que você está fazendo sua parte muito bem. Porque quando a gente começa a divulgar assim, é possível que chegue ao conhecimento de algum político sério, né? Que é raro, mas tem, né? Político sério, que pense em implantar esse tratamento, traga uma política pública, crie um projeto e venha. Porque o tratamento não é só neurofeedback, tem que entender que isso é neurociência clínica aplicada, envolve nutrição, envolve neurofeedback, envolve eletroencefalograma, mapeamento, porque tem muita gente fazendo assim, eu estou fazendo neurofeedback, peguei um paciente, estou tratando. O que é que ele tem? Depressão. E cadê o mapeamento? Não fiz não, eu estou só estimulando aqui essa região. Não existe. Eu tenho que saber onde está ruim. Como é que eu vou estimular uma região no cérebro dela se eu não sei se está ruim ou não? Entendeu? Então, a esse tipo de profissional você já fica desconfiado, porque aí não existe, né? Infelizmente, em todas as áreas tem gente que não sabe nem o que está fazendo. Mas, graças a Deus, são poucas, né? E aí a gente... Sim, eu esqueci de falar também, porque tem esses 500 da avaliação, mas existe o tratamento para os pacientes. Por exemplo, tem um tratamento que leva 40 sessões. Aí você vai dizer, mas você disse que não tinha cálculo, o número de sessões. Mas a gente faz 40 para todo mundo. A gente faz 40 sessões, aí a gente dá um descanso ao cérebro de 3 meses, aí reavalia a pessoa. Me desculpe a risada aqui, é porque eu estou no computador aqui do lado, e aí doutor Raul diz assim, doutor Raul, diz que a pergunta, a do SUS, é do ex-orientador dele. Vixe, vamos pedir para o SUS, doutor Raul Manhã de Castro.
E Bárbara da Espanha, da Espanha está perguntando qual a origem desse procedimento. Doutor, estamos a 6 minutos do final. Fique à vontade. Fique à vontade para falar sobre tudo aquilo que o senhor, em pouco tempo, né, não conseguiu, para mandar abraço para todo mundo. Nós agradecemos imensamente a presença de todos aqui e eu quero lhe dizer e a todos também que esse vídeo vai ficar gravado, pode ser compartilhado, reassistido, para que o máximo de gente possível possa ter acesso. E amanhã a gente está retornando às 16 horas, tema museus. A importância dos museus para a cultura, para o conhecimento, para o turismo, enfim. Mas, meu querido, a palavra é sua. A palavra é sua. Pronto. Para responder a Bárbara rapidamente, o neurofeedback começou em 1940 e alguma coisa com o Dr. Joe Kamaya, que é um americano com descendência japonesa. Só que quem conseguiu provar, vocês podem procurar aí, se chama Dr. Sterman. O Sterman foi desafiado pela NASA. E aí a NASA disse assim, vem cá, porque o primeiro desafio foi tratar alguns tipos de convulsão. Então o desafio para Sterman foi o seguinte, eles pegaram um gato e eles aplicavam hidrazina. Hidrazina gerava no gato convulsão. E aí, o que é que eles desafiaram? Disseram assim, você tem condições de treinar o cérebro desse gato e ele não ter mais convulsão? Aí o Sterman aceitou, vocês podem procurar Sterman. Aí ele aceitou e, se quiser, pode entrar em contato comigo por WhatsApp, eu passo todos os estudos, eu tenho todos. Ele aceitou e falou, me dê 3 meses. Aí o que é que ele fez? Só que o que acontecia? O pessoal da NASA começou a usar, vou usar algumas doses, eu vou usar 2 miligramas por quilo de peso. Aí o gato não entrou em convulsão. Aí foi aumentando, 4, 6. Aí quando chegou em 8 miligramas por quilo de peso, o gato entrava em convulsão. Aí eles pegavam mais gatos. Aí, quando chegou um ponto que todos os gatos, a maioria dos gatos com 8 miligramas por quilo de peso entrava em convulsão, eles disseram, pronto, a gente vai aplicar 8 miligramas por quilo de peso. Agora, vai aplicar daqui a 3 meses. Se o gato não entrar em convulsão, a gente vai atestar. Aí, ele treinou o gato. Como é que ele treinava? Ele colocava um eletrodo de um canal na saída do tálamo, e aí a onda chamada ritmo sensório motor, que é 12 a 16, a amplitude que vocês viram que aparecia ali para mim, ele começou a dar o estímulo para ela baixar, e toda vez que ela baixava, ele dava um pouquinho de leite ao gato. Como o gato sentia o prazer em tomar o leite, e o cérebro também sentia o prazer, aí o cérebro vai entendendo que é para baixar. Não é o gato que comanda isso. Isso é o cérebro sozinho. Aí ele foi conseguindo. Chegou depois de 3 meses, o pessoal da NASA fez o teste e o gato não entrou em convulsão. Foi a partir daí que começou o boom de neurofeedback no mundo. E as pessoas começaram a fazer com pessoas. Agora, treinar um gato é fácil. Treinar ser humano é muito difícil, porque o ser humano analisa demais, critica demais, julga demais e pensa no futuro e no passado. Aí o fluxo sanguíneo vem aqui para trás. Aí é onde entra em depressão, transtorno de ansiedade. Entendeu? Então a gente precisa treinar concentração, passa um tempo ainda treinando a concentração para a gente poder ter bom resultado. Ribas, mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando no fim. Agradecer à doutora Renata, essa gratuidade de vocês, impressionante. Eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer ao professor Raul, porque sem ele nós não teríamos entrado em contato. Um forte abraço, aquele bem apertado nesse homem maravilhoso, que eu também não tinha ideia da importância do trabalho que ele fazia. Porque ele saiu de Recife, eu faço questão de dizer isso o tempo todo, saiu de Recife para a Escada para fazer uma doação de livros para a biblioteca da minha cidade, de Escada. Então, essa generosidade dele, pelo que eu estou vendo,
reflete muito em você, meu querido, e na doutora Renata. Um abraço grande. Somos Tá? discípulos E dele. esse vídeo vai ficar disponível para quem quiser revê-lo, para quem quiser se deleitar de novo. Foi uma verdadeira aula. Obrigado, Ribas. Obrigado também, Luiz. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Valeu.